Olá, estamos começando mais um Recorte Jurídico. Olha, eu estou trazendo para vocês aí vários assuntos, foram mais de 20 entrevistas e essa daqui eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa, principalmente para você que está iniciando as suas atividades da advocacia, pois é muito importante você já começar certo. E para falar sobre um assunto muito legal que envolve estratégia, marketing, prospecção, marca pessoal, por que não? Nós trazemos aqui a doutora Carla, que é estrategista e especialista nesse assunto, para trazer para a gente muita dica, também tirar aquelas curiosidades. Doutora, seja muito bem-vinda ao Recorte Jurídico. Muito obrigada, viu, Kennedy? Tá lindo aqui o espaço de vocês, estão de parabéns, né? Fazendo muitas entrevistas, eu tenho certeza que trazendo conteúdo muito, muito importante para todas essas advogadas e advogados que estão aí iniciando ou também que já iniciaram, não é? Olha só, gente, eu amo fazer podcast desses eventos nacionais porque esse sotaque eu acho muito legal. Eu sou apaixonado por esses sotaques diferentes do nosso, né? A doutora que é de Alagoas, o local eu acho que é ponto de lazer, né, de muita gente, ponto de viagem, de turismo. E eu queria que você falasse pra gente quem é Carla. Explica pra gente como é que tudo começou, o que levou você a atuar nesse segmento e a transformação que você traz para advogados. Um evento como esse, que 99% são mulheres e advogadas. Explica pra gente aí como é que funciona o seu trabalho. Pronto, Ken. Eu comecei no digital, criando sites, já. Então, eu sempre tive o meu site, criava marcas dentro dos sites, mas resolvi empreender no digital através de falar sobre palestras, falar como as pessoas se tornar uma marca pessoal. Porque a gente sabe hoje que para se diferenciar no digital, não existe mais, eu vou criar uma marca empresarial, eu vou criar uma marca do meu escritório. Não, por quê? Porque o Instagram, gente, é uma rede social. Sim. E o próprio nome já diz. Porque, por exemplo, vamos conversar um pouquinho. Você gosta de seguir escritório jurídico? Não. Você segue a Coca-Cola? Talvez não sigo. Vou ser sincero, não sigo. Mas se vamos dizer que você conhece uma advogada e essa advogada ou advogado começa a produzir um conteúdo do dia a dia, de viagens, do escritório, será que seria interessante olhar esse conteúdo dessa pessoa? Sim. Justamente é isso. Isso é ser uma marca pessoal no Instagram. É juntar esse perfil profissional com o perfil pessoal, que eu vejo essa dificuldade dela, né? Eu tenho um perfil pessoal e também tenho um perfil profissional. O ideal é juntar os dois perfis. Você perguntou pra mim se eu seguia a Coca-Cola, eu não sigo. Mas tem uma marca que eu sigo e me divirto bastante, que é a CIMED, né? Porque o fundador ali, o CEO, constantemente está fazendo conteúdos, né? Principalmente seguindo conteúdos legais de se assistir, né? Não é um conteúdo falando só de remédio. Ele entra lá na fábrica, fala como é que tudo começa, tá uma brincadeira e deixa esse entretenimento, né, dinâmico, um pouco mais né? legal, Pronto. né? Um conteúdo mais dinâmico. Então é interessante isso. você... Amei essa fala sua. E o que aconteceu com a CIMED? A CIMED veio de uma onda que vem dos Estados Unidos já há 2 anos, em que as grandes empresas, os grandes empresários contratavam grandes influenciadores para fazer as propagandas. Mas aí veio o quê? A pandemia. E o que os empresários, tanto os pequenos, os médios e os grandes começaram a fazer? Começar a produzir o conteúdo. E eles perceberam que eles, nas redes sociais, conectavam muito mais do que grandes influenciadores. Então, foi isso que os donos da CIMED fizeram, que, inclusive, eles aumentaram milhões de reais a mais por ter feito isso. Então, eles estão fazendo o quê? Gerando o quê? Conexão e vendendo sem parecer que está vendendo. Olha, então ele é uma marca pessoal, sabia? Então, agora, no Instagram do dono da CIMED se tornou uma marca pessoal. Olha como é interessante. É legal demais. E eu já aproveito o gancho, Carla, para te perguntar uma das principais dúvidas que sempre surge. A gente tem esse podcast, né, que é um ecossistema de criação de conteúdo, e sempre surgem muitas dúvidas. As pessoas falam, como vocês começaram? Fala para mim qual a diferença disso e daquilo. E uma dúvida que sempre surge na nossa caixa de pergunta, nosso direct é: Kennedy, comecei agora, eu tenho um Instagram pessoal. Esse Instagram ele tem 2.200 pessoas, mas eu criei um aqui do escritório, mandei fazer uma logozona linda, coisa mais bonita do mundo, e tem 32 seguidores, que eu comecei agora. E aí, Kennedy, eu invisto na minha marca pessoal, ou por lá ser pessoal eu não uso, eu invisto só no meu Instagram do zero? Qual, assim, na sua opinião, Carla, qual seria a melhor estratégia a se fazer? Kennedy, eu vou falar não como minha opinião, mas o que é o mercado hoje. O mercado hoje, o Instagram, essas redes sociais, elas estão querendo muito mais as pessoas. Elas querem gerar conexão, porque a gente não se conecta com o produto, a gente se conecta com pessoa. Sim. Então, se ela tem um perfil pessoal, ela pode se transformar esse perfil para profissional. Não usar aquela logo lá linda, maravilhosa no seu perfil, não. Isso quem faz é quem? A Coca-Cola, a Zara, grandes empresas multinacionais
multinacionais, por que elas fazem isso e elas vendem muito? Porque elas têm milhões para investir com marketing. E nós, como pequenos e médios empreendedores, a gente pode começar como uma marca pessoal. Então, ela pode sim pegar esse perfil pessoal dela e transformar. E o que é se transformar? Ela falar sobre o negócio jurídico dela e falar um pouco sobre a vida pessoal. Porque a base da venda, hoje em dia, nas redes sociais, é confiança. E a gente tem essa ferramenta simples, que é o Instagram, que são as redes sociais, e a gente gera essa confiança, principalmente numa área jurídica, que infelizmente hoje tem muitas pessoas, né, usando essa profissão para fazer algo que não é legal. Então, o advogado, a advogada, ela tem um poder maior. Então, quando ela aparece como uma marca pessoal, que é o rosto dela na empresa dela, ela vai gerar muito mais conexões e com certeza vender muito mais. Ó, você falou uma coisa bacana, começar. Isso. Vamos lá, e para eu que estou começando e tenho dificuldade de criar conteúdo, existe alguma estratégia para dar esse start? Tem. Eu não digo nem que é assim uma estratégia, mas eu posso dizer o que eu usei e que eu uso em todas as minhas mentoradas e dá muito certo, né? Olha aí, gente. Já pega essa dica, papel e caneta. Isso. Vai lá, Carla, explica pra gente. Anote aí que é simples, né? Eu digo, Kennedy, que a primeira parte para você começar a fazer stories, para você fazer reels, é você tratar a sua mentalidade. Você entender que as pessoas elas vão lhe criticar de todo jeito. E as pessoas criticam todo mundo. Se você é gordo, se você é magro, se você se veste bem, se você também não se veste. E a gente deve continuar. Porque o outro, gente, não tem obrigação de acreditar nos nossos sonhos, certo? Então, como é que você deve fazer primeiro? Primeiro, você tem que ter uma mentalidade forte e entender que as pessoas vão lhe criticar. Depois. É uma coisa que eu ouço muito eu faço stories e odeio a minha voz. Eu não sei se você já ouviu essa podcast, imagina. Não, a minha voz é chata, a minha voz é isso. Mas por que isso? Porque a gente não foi criada num ambiente de ouvir a nossa voz. Sim. Isso veio agora do digital. Então, o que é que tem que se fazer? Começar a gravar pequenos takes sem ela se ver, sem ele se ver. Então, mostrar ali o dia de hoje, gente, tô aqui chegando no escritório, tô aqui fazendo um atendimento, tô aqui com esse processo, para quê? Para o inconsciente dela acostumar com aquela voz, tá? Para só depois ela fazer um stories mostrando o rosto dela. Porque, assim, é um impacto muito grande, tanto da voz quanto do rosto. Então, a gente pode, sim, começando aos poucos, fazendo uma foto, e aí você vai recebendo algumas críticas positivas e outras negativas, e tá tudo bem. Mas só que eu percebo hoje, sabe, Kennedy, que as pessoas não estão criticando muito mais como antigamente, porque todo mundo quer estar na rede social, só não tem a coragem, mas a gente pode sim começar aos poucos. Ó, você falou uma dica que inclusive eu vou anotar, Pronto. né? A gente que trabalha nesse meio de comunicação, sempre aparece algumas pessoas pedindo ajuda, e a gente também oferece isso aqui no nosso estado. E uma das coisas que me ajudou muito no começo, porque por mais que, ó, por exemplo, nesse evento você é a 23ª pessoa que eu entrevisto em 24 horas, uma quantidade absurda para você ter roteiro, criatividade, perguntas, não é nada fácil. Mas no começo para mim era muito difícil, principalmente, por exemplo, fazer uma live no Instagram. Eu não conseguia, eu travava, não saía nada. E aí uma pessoa me deu uma dica, né, aqui do nosso estado, que é da comunicação, que é o jornalista João Neto. Kennedy, cria um perfil aí no Instagram, normal mesmo, assim, que ninguém te conhece, bota o nome lá normal, 233, mas começa a usar a ferramenta da forma real mesmo. Abre uma live lá, ninguém vai te ver, então faz, mas só que tu vai ver as funcionalidades, tu vai ver onde para a live, tu vai ver onde compartilha, onde salva ela. E aí eu comecei a fazer isso, ele, ó, stories, grava e posta, ninguém tá te seguindo lá naquela rede. E aí eu comecei a fazer isso no formato demo, aí quando eu comecei a fazer na minha conta pessoal, já era muito natural, eu digo, eu já faço isso, é a mesma coisa, só mudou, que aqui é o Mark Kennedy, Lero D. E assim, isso trouxe pra mim uma melhora muito grande. Então, sempre quando eu vou fazer algo, eu tento trazer essa experiência que eu tive. Cara, eu vou fazer a versão demo, mas valendo. E aí quando eu for pra real, eu já tô acostumado. E aí isso mudou demais a minha performance, tanto no YouTube, TikTok, Instagram, que é uma das áreas que eu atuo. E já aproveitando isso, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho da questão da distribuição do conteúdo. Hoje, é melhor focar apenas em uma rede social, por exemplo, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, LinkedIn, ou é melhor distribuir esse conteúdo em várias plataformas, se adequando ali de acordo com o objetivo dela e o público? Na minha opinião, Kennedy, eu penso assim, depende muito do tempo que a pessoa está na rede social. Né? Se ela está iniciando, o que é que eu indico? Começar só com o Instagram. E depois ela vai evoluindo, aí vai para um TikTok, aí vai para outra rede social. Por quê? Porque você acaba acumulando muita função na sua cabeça e quando a gente está com a cabeça cheia, a gente não consegue produzir nada. Porque você fica, eu tenho que produzir no Instagram, tenho que produzir no TikTok, tenho que produzir... Então, fique boa em uma ferramenta e depois você vai
indo para as outras ferramentas, né? E voltando só um pouquinho nessa sua fala que você falou, amei essa solução que você fez aí, eu já vou dizer minhas mentoradas, e uma coisa que você falou, porque muitas vezes também as pessoas não conseguem fazer stories, e você treinou isso, porque elas não têm repertório. O que é o repertório? Vamos dizer que eu estou aqui com uma advogada e eu peço para ela explicar sobre salário e maternidade. Ela sabe falar aqui, eu e você, mas se ligar o telefone, ela trava. E isso, a maioria. A maioria trava. Por quê, gente? Porque ela não tem repertório. E o que é o repertório? É um treino. Por isso que você ficou bom. Por isso que quando você foi para outro, você já... eu tô gostando. Sim. Porque você pegou uma habilidade de olhar para o telefone, de conversar, de falar. O que eu tô falando aqui com você, eu já falei muitas vezes. Então, eu me sinto segura, não fico nervosa. Agora, vamos dizer que você, do nada, me perguntasse, Carla, fala aí sobre arquétipo. Eu ia dizer, epa, por quê? Porque não tá no meu repertório. Porque eu não falei muito sobre isso, sabe? Entendi. Então, aí, às vezes, o problema das pessoas é esse. Elas precisam repetir, para que ela internacionalize isso como um repertório, crie essa narrativa e você fala normalmente. Às vezes é essa construção que elas não têm. Caramba, Carla, me apaixonei pelo teu profissionalismo, né? Quero te agradecer e parabenizar por todo esse repertório maravilhoso que você tem. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais para quem quer te seguir, te acompanhar, ou quem sabe até mesmo entrar em contato com você para entender um pouco melhor sobre o seu serviço, sobre as suas transformações. Pronto. O meu Instagram, vou falar bem pausadamente, é calicarpa.oficial, com C, tá? Então, eu trabalho dentro do digital, faço estruturação do Instagram, faço esse acompanhamento com as minhas mentoradas, para elas se reconstruir dentro do Instagram, né? Para montar uma linha editorial, para aprender a falar sobre os seus repertórios, suas narrativas, e aí, quando vir para um podcast desse, não gelar, não ficar nervosa, e tenho certeza que elas vão iniciar, vão começar e não vão parar, e vão estar em todas as redes sociais. Muito obrigada, viu, Kennedy? Excelente. Olha só, esse foi mais um Recorte Jurídico, e você já sabe, quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui, basta seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram Recorte Jurídico e no nosso canal oficial do YouTube. Lembrando que toda semana tem episódio novo e eu tô aqui te esperando. Tchau, tchau.